A situação do Corinthians parece caminhar para um dos momentos mais críticos da sua história recente. Fora de campo, o cenário político ferve com um novo pedido de impeachment contra o presidente motivado pela reprovação das contas do clube e um rombo que beira os 200 milhões de reais. O Conselho Deliberativo já se posicionou e agora um grupo de oposição interna, incluindo conselheiros e figuras históricas, articula-se para derrubar a atual gestão. O mais impactante, até mesmo a principal torcida organizada decidiu não se opor a esse processo. Isso representa um baque gigantesco para um presidente que até pouco tempo atrás contava com esse apoio como um dos pilares do seu governo. Agora isolado e vendo aliados abandonando cargos quase diariamente, ele tenta se manter no poder enquanto a pressão interna e externa aumenta. Dentro de campo, o foco se volta para a sul-americana competição, que até pouco tempo era considerada secundária pela diretoria e comissão técnica. Com a eliminação precoce na Libertadores, o clube passou a ver a Sul-Americana como a única esperança de um título internacional nesta temporada. Mas a situação no grupo não é nada simples. Apenas o líder avança às oitavas de final e o Corinthians não pode mais vacilar. Já foi derrotado dentro de casa pelo líder do grupo e agora enfrenta um adversário complicado, sabendo que uma nova derrota praticamente sela sua eliminação. A matemática é clara: vencer é obrigatório, com 3 jogos restantes, 2 fora. De casa, só a vitória mantém o time vivo na briga. O novo treinador, ainda em seus primeiros passos no clube, enfrenta o desafio de montar a equipe ideal. Ele chegou trazendo um discurso de rodízio, de preservar atletas para manter o elenco saudável, e tem seguido isso à risca. Já poupou nomes importantes em jogos do Brasileirão, priorizando o desempenho físico e estratégico. A dúvida é: vai repetir essa postura num confronto decisivo pela Sul-Americana? O treinador parece inclinado a montar uma escalação mista, como já fez antes, preservando peça-chave de olho em partidas futuras. O Corinthians encara o América agora, mas logo depois. Tem desafios pesados pelo Campeonato Brasileiro e contra adversários sul-americanos. O desgaste acumulado é real e o técnico está ciente de que não pode queimar todas as fichas de uma vez. A escalação titular ainda é uma incógnita. No gol, o titular absoluto deve ser mantido, já que não há concorrência real para essa posição. Nas laterais, as opções são limitadas. Um dos jogadores segue em processo de recuperação física e deve continuar fora, enquanto o outro, que foi poupado na rodada passada, talvez também não jogue. A defesa vive um dilema ainda maior. Félix Torres está suspenso e outro zagueiro segue fora. Com isso, o treinador deve repetir a dupla de zaga que atuou na última rodada, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde vai precisar mexer nesse setor para evitar o desgaste excessivo. Não há substitutos confiáveis disponíveis no momento, o que aumenta a preocupação. No meio-campo, a disputa é intensa. Ranieri e Carrilho são vistos como os principais nomes para formar a dupla de volantes, mas há dúvidas sobre quem os acompanhará. Martins, Maicon, Bidon e até Charles estão no páreo. O treinador tem alternado entre essas peças, testando diferentes formações, conforme a característica dos adversários. Alex Santana também corre por fora. E no ataque, Romero? Pode aparecer pela esquerda, mas Thales Magno é outro nome forte para essa função. Memphis e Yuri Alberto são os atacantes mais utilizados, mas será que jogarão juntos mais uma vez? Ou Héctor Hernandes ganhará nova chance, como já ocorreu recentemente? O cenário é imprevisível, mas existe a expectativa de que o treinador utilize uma equipe competitiva mesmo que não completamente titular. Ele sabe da importância desse jogo para o clube e para sua própria trajetória como técnico. Escalar mal pode custar caro, e ele já mostrou contra o Internacional que sabe ler bem as partidas e fazer escolhas certeiras. Foi naquele confronto que ele brilhou, acertando em cheio na formação, nas substituições e nas estratégias. Esse desempenho aumenta a confiança de que ele repetirá a dose, mesmo optando por uma equipe alternativa. Outro ponto de atenção é a situação de Félix Torres. O clube está decidido a negociá-lo, mesmo que isso represente prejuízo. Comprado por 6,5 milhões de dólares, agora o Corinthians aceita vendê-lo por menos?
Nenhuma proposta oficial chegou, mas o nome do jogador já foi oferecido no mercado. A ideia é até tentar uma troca ou empréstimo com o clube, pagando parte dos salários, algo que está longe de ser o cenário ideal. Ainda assim, a direção entende que é melhor se livrar do atleta do que continuar bancando seu alto custo sem retorno em campo. A venda parcelada por 3 milhões, por exemplo, já é considerada. A intenção é aproveitar o fato de que ele ainda faz parte da seleção equatoriana e que deve disputar a próxima Copa do Mundo, mesmo que suas atuações com a camisa alvinegra tenham deixado muito a desejar. Enquanto isso, um antigo sonho de consumo do clube pode estar voltando ao radar. Um atacante que brilhou no futebol da Arábia Saudita voltou a ser cogitado e seu antigo clube no Brasil já iniciou movimentações para tentar repatriá-lo. A diretoria acredita que ele seria um reforço de peso e, para facilitar a negociação, já busca quitar dívidas antigas relacionadas à sua primeira passagem pelo clube. A negociação depende de vários fatores, mas os representantes do jogador não descartam um retorno ao futebol brasileiro. Ele tem velocidade e poder de decisão, e seria uma peça importante para um elenco que ainda carece de nomes confiáveis. Nas pontas do campo, a torcida observa tudo com atenção. Há um sentimento de cansaço diante das crises sucessivas e da instabilidade dentro e fora de campo. A diretoria tenta mostrar serviço, mas enfrenta desconfiança. O treinador, por sua vez, precisa de tempo e respaldo para implementar suas ideias. Mas tempo é um luxo que nem sempre se tem em clubes como o Corinthians, onde a pressão por resultados é constante. E nesse momento, com a Sul-Americana em jogo e um pedido de impeachment circulando nos bastidores, cada decisão, cada jogo e cada entrevista podem mudar o rumo de uma temporada inteira. A expectativa para o duelo desta terça é enorme, não apenas pelo que ele representa na tabela, mas pelo que simboliza para o futuro imediato do clube. Tudo está em jogo. E mesmo com toda essa pressão, o ambiente dentro do clube não é apenas de tensão, existe também uma busca por reencontro, por reorganização e por recuperar a identidade de um time que, apesar de todos os pesares, ainda tem potencial competitivo. O treinador novo é parte central desse processo. Ele chegou com um discurso de reconstrução, mas sabe que para ganhar tempo e respaldo, precisa entregar resultados rapidamente. A Sul-Americana, embora menos badalada do que a Libertadores, virou vitrine, virou chance real de fazer algo marcante nesta temporada. Só que o cenário exige quase perfeição. Vencer nesta terça-feira é o primeiro passo. Depois disso será preciso seguir com regularidade absoluta e ainda contar com tropeços do atual líder do grupo que enfrenta um adversário frágil, mas fora de casa. Caso empate ou perca, abreze uma brecha que pode ser decisiva na última rodada. Por isso é difícil imaginar que o técnico coloque em campo apenas reservas ou jogadores em ritmo de recuperação. A tendência é um meio-termo, uma espinha dorsal, formada por titulares mesclada com opções que vêm do banco e mostram mais vitalidade física. O grande desafio está em montar essa formação híbrida sem perder competitividade. O treinador já demonstrou inteligência tática e flexibilidade para adaptar seu esquema conforme as peças disponíveis. Contra o Internacional, por exemplo, surpreendeu até os mais otimistas. Agora, diante de um confronto que pode definir o rumo do clube no cenário internacional, qualquer erro pode ser fatal. A questão física pesa. A maratona de jogos do calendário brasileiro desgasta qualquer elenco, e isso não é diferente no Corinthians. Atletas que estão voltando de lesão precisam de ritmo, mas também não podem ser expostos. Outros que são considerados essenciais, como Memphis, Yuri Alberto ou Ranieri, correm risco de estafa se forem exigidos em todos os compromissos. A estratégia será dosar minutagens, usar inteligência nas substituições e, acima de tudo, entender o momento mental de cada jogador. O grupo vive uma oscilação emocional intensa, reflexo da instabilidade administrativa e das incertezas sobre o futuro do clube. É nesse contexto que o nome de Coronado ganhou força nos bastidores e também na preferência de parte da torcida. O jogador é visto como alguém capaz de dar mais dinamismo ao meio-campo, além de contribuir com qualidade técnica. Há uma expectativa de que ele seja utilizado nesta terça, mesmo que não desde o início.
A ideia de escalá-lo ao lado de Carrilho e Ranieri começa a ganhar corpo principalmente diante da ausência de Maicon e das dúvidas físicas sobre Alex Santana, a movimentação de Coronado, sua capacidade de finalização de média distância e sua leitura de jogo podem ser diferenciais em um confronto que tudo indica será travado e decidido nos detalhes. A defesa também segue em xeque. Com a suspensão de Félix Torres, as alternativas se estreitam. Thioka deve assumir a titularidade mais uma vez, e a tendência é que o técnico mantenha o parceiro da última rodada, já que improvisar nesse setor pode ser arriscado demais. Ainda mais num jogo em que uma falha individual pode custar a eliminação. Os laterais devem ser os mesmos utilizados contra o Internacional, até porque além da confiança conquistada com o desempenho, não há grandes opções no elenco. A lateral direita, por exemplo, ainda é um setor carente onde o clube deve ir ao mercado em breve. E falando em mercado, a situação de Félix Torres segue sendo uma das mais delicadas da temporada. O clube admite que cometeu um erro na contratação tanto pelo valor investido quanto pelo rendimento apresentado até aqui. Se antes havia esperança de uma valorização após convocações para a seleção equatoriana, agora a realidade se impõe. O jogador será negociado por um valor bem inferior ao que foi pago. A diretoria já trabalha nos bastidores para encontrar interessados e aceita vender por até 3 milhões de dólares, menos da metade do que investiu. Isso sem contar a possibilidade de emprestá-lo arcando com parte do salário. É um prejuízo inevitável e a diretoria sabe disso. O discurso agora é de que o importante é abrir espaço na folha salarial e permitir a chegada de reforços em outras posições mais carentes. Essa movimentação no mercado se intensifica também pela possível volta de um velho conhecido. Um atacante que está em alta no futebol do Oriente Médio voltou a ser cogitado nos corredores do clube. Seu desempenho atual é bom, ele segue como artilheiro de sua equipe e, apesar da idade, mantém o faro de gol. Seu antigo clube no Brasil já articula os bastidores para repatriá-lo e uma das estratégias é quitar dívidas antigas para facilitar o retorno. Inclusive, a Confederação Brasileira de Futebol foi envolvida nesse processo com a utilização da Câmara Nacional de Resolução de Disputas para agilizar pagamentos pendentes. A chegada desse reforço seria simbólica, não apenas por reforçar o ataque que carece de velocidade e experiência, mas também por reacender a conexão emocional com parte da torcida. Seria uma resposta a um momento de tantas críticas, um gesto para mostrar que o clube ainda pensa grande mesmo em meio à crise. A pergunta é: vale a pena investir em um nome com passado forte, mas futuro incerto? Ainda mais quando as finanças estão fragilizadas e o clube carrega uma dívida monumental que pode ultrapassar os 2 bilhões e 500 milhões de reais. Até o fim do próximo ano. A verdade é que o torcedor já não tem mais paciência para promessas. Ele quer ver atitude, transparência e principalmente futebol. As últimas partidas trouxeram algum alento, especialmente com a melhora do desempenho tático e físico da equipe sob o novo comando. Mas ainda é pouco. O Corinthians precisa de uma sequência de vitórias, de atuações convincentes, de um plano claro dentro de campo e de uma gestão que pare de criar incêndios nos bastidores. O pedido de impeachment contra o presidente simboliza o esgotamento de um modelo que não deu certo. O apoio político derreteu, as torcidas organizadas se afastaram e agora até conselheiros que antes defendiam o comando atual começam a se manifestar contra. Essa movimentação nos bastidores coincide com a deterioração técnica dentro das 4 linhas. É como se uma coisa alimentasse a outra. A política contamina o futebol e o futebol, por sua vez, reforça as críticas à política. Quando o time perde, os bastidores explodem. Quando o time vence, a poeira abaixa, mas não some. Esse ciclo tem se repetido com frequência no Corinthians e o clube parece incapaz de quebrá-lo. O novo treinador tenta blindar o elenco disso tudo, mas é quase impossível. Os jogadores sentem o peso das manchetes das vaias dos protestos da desorganização institucional. Isso afeta o rendimento, o moral, a confiança. Por isso o jogo de terça não é só mais uma partida. É o tipo de confronto que pode marcar uma virada ou aprofundar a crise. Se vencer, o Corinthians renova as esperanças na Sul-Americana e começa a escrever uma nova narrativa.
Se perder, ficará à beira da eliminação e terá que administrar um novo baque no meio de um cenário já conturbado. É o tipo de situação que separa os times que sabem lidar com pressão daqueles que afundam. E mais do que vencer o Corinthians, precisa convencer, mostrar que há evolução, que há uma ideia de jogo, que há comando no vestiário, que o treinador tem pulso, que o elenco está fechado com ele, que o grupo não se entrega. A torcida, mesmo desconfiada, ainda acompanha, ainda espera por um sinal. O torcedor do Corinthians já passou por muita coisa e sempre se reergueu, mas agora ele quer mais do que promessas, ele quer atitude, e essa atitude precisa começar já. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A punição imposta pela Conmebol ao Corinthians caiu como uma bomba no mundo do futebol, deixando todos atônitos e questionando a justiça do veredito. O clube paulista, que já enfrenta uma fase turbulenta em sua temporada, foi punido com a perda de 3 pontos na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o que pode significar o fim de sua caminhada na competição internacional. A decisão foi tomada após a Conmebol identificar uma infração relacionada ao regulamento da competição, embora os detalhes exatos ainda não tenham sido totalmente esclarecidos pela entidade. A medida, no entanto, gerou uma reação imediata de revolta por parte dos torcedores corintianos e até de outras equipes da América do Sul que acreditam que a punição é excessiva e injusta, considerando as circunstâncias do caso. O Corinthians vinha com esperanças renovadas na Sul-Americana, buscando conquistar um título internacional que escapa de suas mãos desde 2013, quando venceu a Copa Libertadores. Com a atual campanha recheada de altos e baixos no Campeonato Brasileiro e um elenco que ainda busca entrosamento, a Copa Sul-Americana parecia ser a tábua de salvação para o clube. No entanto, essa punição inesperada e drástica coloca toda a trajetória do time em risco. Com a perda dos 3 pontos, o Corinthians cai consideravelmente na tabela do grupo e sua chance de classificação para a próxima fase da competição fica seriamente comprometida. O time precisará de um desempenho impecável nas próximas rodadas para conseguir reverter a situação e, mesmo assim, dependerá dos resultados de outras equipes. A margem de erro foi reduzida a quase zero e um eventual fracasso na Sul-Americana poderia significar o fim das ambições do clube para a temporada. A reação da torcida foi imediata, com protestos nas redes sociais e questionamentos sobre a severidade da punição. Muitos se perguntam se a Conmebol agiu de forma proporcional e se a decisão reflete uma verdadeira infração ou uma situação que poderia ser resolvida com uma simples advertência. Além disso, surgem críticas à falta de transparência no processo, com os detalhes da infração ainda não completamente divulgados, o que gera um clima de incerteza e desconfiança. Agora, o Corinthians terá que lidar não apenas com a perda dos pontos, mas também com a pressão para tentar salvar sua campanha na competição, algo que se torna cada vez mais difícil diante das circunstâncias. A punição da Conmebol coloca o clube em uma situação delicada, que pode afetar o desempenho do time em outras frentes e gerar um clima de instabilidade dentro e fora de campo. A expectativa para os próximos jogos é de tensão e expectativa, já que o Corinthians não pode mais vacilar. A cada partida, a pressão sobre o elenco será crescente. E a missão de reverter esse cenário, que já parecia difícil, agora se torna um verdadeiro desafio. Se não houver uma reviravolta, o Corinthians poderá se despedir de vez da Copa Sul-Americana, restando apenas o Campeonato Brasileiro como foco para o restante da temporada. Uma perda enorme, tanto para a equipe quanto para seus apaixonados torcedores. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!